Professor Bruno, Oi, boa noite. boa noite. Professor, eu, como líder da turma, eu tenho que acertar algumas coisas, entendeu? Sim? Quando as aulas não estão chegando bem os alunos, eu prefiro falar com o professor, particularmente primeiro, para depois conversar com os alunos. A questão não é a matéria, a questão é como está chegando as aulas até os alunos, entendeu? Porque é remoto, Entendi. é diferente. Eu queria agradecer ao senhor, porque a aula do senhor está excelente, está muito boa, não tenho nada a dizer sobre isso. Certo? Então, Certo. o senhor fica ciente que as aulas do senhor está sendo bem aqui, muito bem, captada pelos alunos, muito boa, viu? Muito obrigado. Obrigado, Jair, pelas palavras. É sempre bom quando a gente tem um feedback, ainda mais quando ele é positivo. E eu, não por esse motivo, mas eu tenho que dizer uma coisa, que essa é a turma que tem uma grande participação aí durante as aulas. Isso ajuda muito também. Tá joia? Estou à Muito disposição. obrigado. Qualquer coisa, pode me chamar aqui no privado, no WhatsApp, fica à vontade. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Vamos lá dar seguimento à matéria. Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, já tem um número razoável de aluno, e a gente dá seguimento, ok? Vou começar a chamada.
Vejam aí para mim onde parou com a matéria, pessoal, que eu não estou conseguindo localizar, não. Dê uma olhada aí para mim e eu vou fazendo a chamada, ok? Adrine, Amanda Teixeira, Bruna, Daniela da Silva, Daniele Nascimento, Débora Luiz, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Itagiba, Gláucia Santos, Jairo, Jéssica Honório, João Vitor Esperandio, Lara de Faria, Larice, Laira Rachid, Leandro Teixeira, Lucas Magalhães, Maisla, Marcela, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Lavinas, Rafael Leal, Rodrigão, Sara Honório, Thalia e Tiago Firmiano. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Pessoal, alguém que eu tenha esquecido? Não, né? Daniela eu coloquei, já. Alguém? Tudo bem, então vamos lá, vamos dar seguimento. Pessoal, eu preciso confirmar com vocês se eu terminei a audiência de conciliação, se eu terminei a análise do artigo 334 do CPC. Por que que isso é relevante? Para que a gente possa dar seguimento e passar para esse slide que está reproduzido aí para vocês, respostas do réu. Então eu peço que vocês analisem aí, quem anota a aula. Se eu terminei, eu vou pegar aqui e fazer uma recapitulação, um feedback, melhor dizendo, da aula de audiência de conciliação e mediação, principalmente nas minhas anotações, ok? E aí vocês analisam aí se eu falei esses pontos, que eu acho que assim a gente vai dirimir todas as dúvidas. Comecei falando dos requisitos, né, para a audiência, que a regra que ela ocorre. Passei, então, para a análise do parágrafo 4º, que são as exceções, que significa que nós temos duas exceções à ocorrência da audiência de conciliação ou de mediação. Quando as partes manifestam expressamente que não têm interesse, ou quando o direito não permitir a autocomposição. Qual o momento para o autor manifestar que não possui interesse? Na petição inicial. Se esse ponto da petição inicial for omisso, subentende-se que vai ocorrer a audiência porque o autor assim quis. Então, a omissão serve como balizador aí para a anuência da audiência, ok? Bom, agora a gente passa para um outro ponto. Quando que o réu quando que o réu pode manifestar expressamente que não tem interesse na realização da audiência? Até 10 dias que antecede a data da audiência. Então, ele tem até 10 dias que antecede a data da audiência para ele manifestar desinteresse na realização. E essa audiência não vai ocorrer quando as duas partes manifestarem que não possuem interesse na realização da audiência. E aí, continuo passando a análise. O último ponto do slide é quando ocorre litisconsórcio. Se houver litisconsórcio, esse litisconsórcio, ele também tem que manifestar expressamente. Se um dos litisconsórcios, seja no polo ativo ou no polo passivo, for omisso ou manifestar que possui interesse na realização, a audiência irá ocorrer, ok? Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto relevante que eu mencionei para vocês na aula anterior, e aí vocês vão confirmando comigo, é um caso do não comparecimento injustificado. Do não comparecimento das partes, o juiz atribui uma multa
de 2% sobre o proveito econômico ou o valor da causa. Essa multa, ela não está abarcada pela isenção da assistência judiciária gratuita. Então, mesmo que o autor ou o réu, aquele que faltou, tenha o benefício da assistência judiciária gratuita deferido, ele ainda assim vai ser exigível dele o pagamento dessa multa. Ok? Está lá no parágrafo 8º. Bom, o parágrafo 9º também traz uma observação de extrema relevância, que aqui nós temos uma divergência entre o que está previsto em lei com a parte doutrinária. Eu vou pedir licença a vocês para ler o parágrafo 8º, o parágrafo 9º, perdão, o parágrafo 9º. Essas ambulâncias estão passando, eu me desconcentrei, desculpa, por causa da ambulância, tem uma ambulância, viatura da polícia, ambulância, dá nervoso porque vai passando uma atrás da outra. Bom, deixa eu voltar aqui. Assim, um caos, parece que está um caos, é muita viatura. E onde eu moro é trajeto, que elas saem do batalhão no sentido da Beira-Rio. Bom, voltando aqui. Parágrafo 9º, eu vou ler o parágrafo 9º. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. O parágrafo 9º utiliza o verbo devem. Quando o legislador opta por usar devem, ele está trazendo para a gente uma obrigação, o que significa um dever. A parte tem que estar acompanhada de advogado ou defensor público, ok? Tem que estar, é um dever. Porém, a doutrina e a jurisprudência vem, ao longo do tempo, relativizando essa obrigatoriedade, dizendo que a obrigação de comparecer da parte, e se o direito permite autocomposição, ela não necessitaria de estar acompanhada do seu advogado ou nomear defensor público, o que, ao meu ver, viola frontalmente o parágrafo 9º do 334. Mas é extremamente relevante que vocês anotem esse posicionamento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria, ok? Pessoal, esse é o ponto que eu encerro aqui a audiência de conciliação ou mediação. Alguma dúvida sobre esse ponto da matéria? Algo que eu não tenha falado? Algo que vocês queiram que eu mencione? Tudo certo até aqui, pessoal? Tranquilo? Sem nenhuma observação, sem dúvidas? Então, pessoal, como nós seguimos sempre a sequência do CPC, para quem está acompanhando pelo CPC, a gente passa agora a análise da contestação. Professor, mas de um lado aqui do slide está escrito respostas do réu. E no CPC está dizendo o quê? Contestação. Pessoal, é relevante aqui que vocês compreendam que a contestação é uma espécie de defesa do réu. Então, na verdade, eu tenho duas condutas permitidas para o réu. Uma conduta ativa e uma conduta omissiva. Significa, então, que o réu, ele tem, diante de si, oportunidades de se adotar posturas diferentes. E quando eu coloco no slide de vocês, que é respostas do réu, o que eu estou querendo dizer é que existem o quê? Resposta do réu como gênero e espécies de resposta. Uma das espécies, a mais clássica das espécies, é a contestação. Então, a contestação é uma espécie de resposta do réu. E aí eu troco o slide e vejam, eu parto aqui de uma referência relevante que eu preciso que vocês compreendam ao longo da nossa aula hoje. Eu trabalho com citação. Toda vez na aula que eu fizer uma menção à citação,
vocês vão compreender como citação válida. Ou seja, não há vício nessa citação. Por que eu preciso explicar isso? Para que eu não fique dizendo sempre citação válida, citação válida. Então, a partir desse momento da aula, toda vez que eu fizer referência à citação, você compreende que eu estou falando de citação válida. E se por algum motivo eu for explicar algo relacionado a algum vício da citação, eu vou falar expressamente citação viciada, citação nula, ausência de citação, nulidade na citação. Eu faço essa menção. Se eu não fizer, você vai compreender como sendo o quê? Citação válida. Pois bem, gênero, defesas do réu. Artigo 335. Defesas do réu. Ok? Então, esse é o gênero. Dentro de defesas do réu, eu tenho, o réu pode adotar uma conduta ativa. Quais são espécies de condutas ativas adotadas pelo réu? 2. Contestação, que nós estudamos na aula de hoje, e a reconvenção, que a gente estuda na próxima aula. O réu também pode adotar uma conduta omissiva, que significa o quê? Ele se omite, ele não responde, ele não apresenta reconvenção, ele não apresenta contestação, ele fica inerte. Está aí no slide para vocês. E aí ele tem as consequências lá da revelia. Então, na verdade, o réu pode se defender, como também não se defender. E ao não se defender, parte da doutrina entende que a não defesa é uma defesa. Porque é uma espécie de resposta você não responder. Ok? É um exercício de hermenêutica, um exercício de raciocínio aí, que todos vocês devem fazer. Ok? Então, a gente tem o próprio não defender, ou se manter inerte, é uma espécie de defesa. Tranquilo? Feitas essas considerações iniciais, eu passo aqui, então, a análise da contestação. Vocês podem perceber, então, que a contestação é uma espécie de resposta do réu. Essa resposta é a mais clássica, ou seja, é a espécie de defesa mais clássica que nós temos. Por quê? Porque ela abarca e ela deve elencar toda a matéria defensiva. Ok? E aqui, no slide, é justamente isso que eu estou falando. No primeiro pontinho, é a clássica resposta defensiva do réu. No segundo pontinho, prazo. Prazo de 15 dias. Esse prazo é um prazo processual, portanto, a sua contagem em dias úteis. Ok? Então, a sua contagem em dias úteis. Então, prazo, contagem em dias úteis. Qual o termo inicial desse prazo? Prestem atenção aqui. A primeira regra para a contagem do prazo está lá no 335, inciso 1º. Eu vou ler para vocês. Diz assim: caput. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Então, quando que eu começo a contar os 15 dias? Inciso 1º, da audiência de conciliação ou mediação. Ok? Bom, se a parte não comparece, ou se a parte comparece e não tem acordo. Então, o primeiro marco para contar esses 15 dias é a audiência de conciliação e mediação que nós acabamos de estudar. Mas se ela não ocorrer, pessoal, se não tiver essa audiência, você concorda comigo que o réu manifestou, o autor manifestou que não tem interesse. O réu tem até 10 dias antes da audiência para manifestar que não tem interesse também. Essa é uma hipótese em que os dois manifestam expressamente que não possuem interesse. Ok? Pois bem, você também sabe que a partir do momento que o réu protocola o pedido da não realização da audiência de conciliação ou de mediação, inicia-se a contagem do prazo. Então, é a partir do momento do protocolo por parte do réu. Então, se o réu protocolou, começa a contagem do seu prazo. Ok? Então, essas são as referências. Ficou claro isso, pessoal?
Ô, Bruno, você pode repetir a segunda parte? Significa, Rodrigo, que o réu, na situação hipotética, o réu tem até 10 dias antes, para manifestar desinteresse na realização da audiência. Então, como que começa a contar o prazo para ele contestar? Se ele participa da audiência de conciliação e mediação, é da data da audiência, 335, inciso 1º. Agora, se ele manifesta que não tem interesse, o prazo dele começa a contar do dia que ele protocolou que não tem interesse. Então, depende da postura dele. Se ele comparecer na audiência, da data da audiência. Se ele manifestou que não tem interesse, é do protocolo dessa manifestação, que inicia o prazo dele. Está lá no inciso 2º, do 335, ó, do protocolo, do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação, apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1º. Ou seja, o autor manifestou que não quer, aí marcou a audiência e determinou a citação e a intimação do réu. Ele vem no processo e protocola que não tem interesse também. É da data desse protocolo que começa aí os 15 dias. Ficou claro? Ok. E por último, é aquelas regras da citação, tá aí no slide 231. Lembrando quais são as espécies aí de citação, de modalidades de citação. Por carta, por oficial de justiça, por hora certa e por edital. Cada uma dessas modalidades tem um termo inicial. A carta, oficial de justiça, por hora certa e por publicação de edital, ok? Cada uma tem aí a sua data específica. Para marco do termo inicial, vocês já estudaram citação. Bom, feitas essas observações, a gente passa uma outra análise. Está aqui também no slide, eu peço licença a vocês para ler. Sendo a contestação a única resposta do réu com natureza de defesa contra a pretensão do autor, é nela que o mesmo deve elencar toda a matéria defensiva. E aí eu peço que vocês analisem o artigo 336, que assim diz: incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria defensiva, expondo as razões de fato, de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. E aqui eu faço uma outra observação de grande importância para vocês, é o seguinte: existe um princípio, que esse princípio é o ônus do réu, é o princípio da impugnação específica dos fatos. Esse princípio consta da contestação. Significa, então, que o réu tem como obrigação contestar toda a matéria fática trazida pelo autor. Ou seja, ele tem que impugnar fato por fato. Quando eu digo impugnação dos fatos, muita atenção, que eu não estou falando de impugnação do direito. A impugnação é dos fatos. Então, ele tem o ônus de impugnar os fatos trazidos pelo autor. Se ele não impugnar de forma específica os fatos trazidos pelo autor, presume-se verdadeiro. Então, é ônus do réu impugnar na contestação todos os fatos trazidos pelo autor. Ficou claro? Esse é o nome do princípio da impugnação específica dos fatos. Vou repetir, porque isso você precisa anotar. Princípio da impugnação específica dos fatos. Ônus do réu. O réu tem essa obrigação, ok? Sob pena de se configurar a presunção dos fatos trazidos pelo autor na inicial. Tudo bem? Bom, seguindo, nós temos aqui um organograma. Isso, eu vou aumentar um pouquinho, porque a letra ficou um pouquinho. Conseguem ver aí de forma tranquila? Bom, aqui estão as matérias defensivas.
E aqui no organograma, e nós precisamos compreender esse organograma para o desenvolvimento da aula, no organograma nós temos diferenciado matérias de defesas processuais e matérias de defesa de mérito. Então, a contestação, ela se divide em seu conteúdo, senhores. Divide em matérias, defesas processuais e defesas de mérito. Então, há uma bifurcação. Então, a própria contestação, ou a contestação, imagine que esses escritos aqui sejam a minha contestação, é como se eu dividisse, assim, ó, o corpo da contestação, ok? Eu estou falando isso não na formalidade, estou falando em conteúdo. De um lado, eu tenho as defesas processuais, e do outro eu tenho a defesa de mérito propriamente dita. O que são as defesas processuais? Imagine que essa é o conteúdo da minha contestação. Eu venho aqui redigindo, e aqui eu começo com as defesas processuais, e logo em seguida eu ingresso com as defesas de mérito. Bom, ao organograma, né? Bruno, não, até que ficou tá bem explicado, tá bem dividido. Eu olhei agora, porque tá o seguinte, no meu tá a primeira ramificação, que é aí tá um debaixo do outro, a pericção e e no outro tá o de mérito, tá dividido sim, tá sem problema, acabei de ver agora. Tá. Então, pessoal, nós temos essas duas defesas. Quando eu digo defesas processuais, é porque é um conteúdo relacionado a algum problema ou alguma situação relacionada ao processo. Tá? Relacionado ao processo, relacionado ao procedimento. Quando eu falo de defesas de mérito, eu estou dizendo o quê? Que é uma defesa relacionada ao mérito do caso, uma pretensão resistida. Então, eu estou impugnando através dessa defesa de mérito. Que mérito é esse? O mérito da causa em si. Então, a gente começa nosso estudo com as defesas processuais. E dentro das defesas pessoais, nós temos uma divisão, que são as defesas processuais dilatórias, peremptórias, e as defesas dilatórias que têm potencial de se tornarem peremptórias. Eu pergunto aos senhores, o que é algo que possa ser considerado dilatório? O que significa dilatório? Respondam para mim, o que significa dilatório? Senhores, estão participando aí? Isso, todo mundo respondendo tranquilamente. Significa o quê? Algo que se estende, algo que se dilata, né? Algo que se prorroga, ok? Então, a primeira defesa que nós vamos estudar é uma defesa processual, que se for acatada, ela tem a força de quê? Prorrogar, de expandir o processo. Quando eu falo expandir o processo, é o quê? A expansão de prazo, por exemplo. Então, isso eu estou dizendo que as defesas processuais, se forem acatadas, elas têm a força do quê? De dilatar o processo. Já as defesas peremptórias, o que significa peremptório? Significa terminativo, significa colocar um ponto final. Ou seja, se o juiz acatar a minha defesa peremptória, ele vai colocar fim ao processo, ok? Então, essa é a parte conceitual. Se o juiz acata uma defesa dilatória, esse processo ele tende a estender. Se o juiz acata uma defesa peremptória, é como se ele colocasse fim, um aspecto terminativo a esse processo, ok? Então, nós vamos estudar quais são as defesas processuais e identificar quais são dilatórias e quais são as peremptórias. Ok? Se tiverem alguma dúvida, por gentileza, levante a mãozinha aí
para que eu tenha essa ideia aí. Se tiver tudo ok, vamos seguindo. Paulo Veloso, tem a palavra. Bruno, boa noite. No caso de protelar aí, normalmente a defesa, quando ela tenta protelar, né, o processo, ela tem, normalmente, qual objetivo por trás? Falta documentação, precisa de alguma coisa nesse sentido? Tem mais prazo para quê? Isso. Na verdade, há uma ampliação de prazo para, por exemplo, para corrigir o vício, para devolver o prazo para contestar, para remeter o processo a um juiz competente. Tá? Essas são as hipóteses de dilatória. Cuidado, Paulo, e aí é um erro muito comum dos alunos da graduação, confundir a defesa dilatória com protelatória. A protelação, o aspecto protelatório de uma defesa, ela é punida, podendo ser punida com a litigância de má-fé. Aqui não. Aqui é uma defesa dilatória que ela tem o seu rol delimitado, pela própria legislação. Então, as hipóteses dela serão o quê? Delimitadas na própria legislação. E a gente vai estudar cada uma dessas hipóteses. Ok, entendi. Obrigado. Amanda, eu já vi aqui, ok? Bom, e aí, a gente passa, então, deixa eu descer aqui o slide, a gente passa, então, vou voltar ao tamanho dele, a análise do quê? Das defesas processuais, também chamadas de defesas indiretas. Qual que é a previsão dela? Artigo 337. Vejam que cabe ao juiz analisar as defesas processuais antes de entrar no mérito da ação. Não esqueçam que é a mesma peça processual, é a mesmíssima coisa, só que nós estamos falando de divisão de conteúdo da contestação. Por que eu estou repetindo isso no meu sofisticado desenho? Para que o aluno não ache que são duas peças processuais. Na verdade, é o quê? É uma peça só. E o seu conteúdo é separado em defesas processuais, também denominadas de defesa indireta, e aqui a defesa de mérito propriamente dita. Então, nós estamos falando de conteúdo. Bom, as defesas processuais são as previstas no artigo 337 nas suas hipóteses, que vão do inciso 1º ao inciso 13. E vamos trabalhar com cada um desses incisos, e os senhores vão colocar na frente de cada inciso, ao final dessa aula, se é uma defesa dilatória ou se é uma defesa peremptória. Então, o que eu preciso que os senhores saiam da aula de hoje? Sabendo quais são as defesas processuais e se elas, uma vez acatada, são consideradas defesas dilatórias ou defesas peremptórias. Eu preciso que nós terminamos a aula hoje com você sabendo quais são as defesas processuais e se ela se enquadra como se ela se enquadra como dilatória ou peremptória. Tá vendo, Paulo? Até eu, às vezes, confundo. Ok? Então, vamos lá. Acontece. Enfim. Conceito da doutrina. Eu coloco o conceito da doutrina para vocês fazerem uma leitura. E embaixo eu quero chamar a atenção para uma pequena frase que está aí, ó. Essas defesas processuais são divididas conforme a sua consequência. Ou seja, o juiz, quando acolhe uma dessas defesas, ela tem uma consequência. Quais são as consequências? Ou são consequências dilatórias, ou são consequências peremptórias. Significa o quê? Nas dilatórias, só há uma dilação de algo dentro do processo, muitas das vezes o prazo, e as peremptórias, o processo acaba ali. É um ponto final nesse processo. Ok? Então, vamos lá. Inciso 1º. Então, a gente começa falando o quê? E aí você vai anotar no seu caderno. O primeiro rol que nós vamos estudar são as dilatórias. Então, vocês vão colocar no caderno de vocês que nós estamos estudando as defesas processuais, ok? E dentro das defesas processuais, nós estamos estudando aquelas que são o quê?
de consequência dilatória. Significa, então, que se essa defesa for acatada pelo magistrado, a consequência será o quê? A dilação. Ela não tem força para pôr fim ao processo, ela só vai dilatar o processo. A primeira hipótese é a do inciso 1º, ok? Então tá lá. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, grifem isso, antes de discutir o mérito. Então, quando você for fazer uma contestação, antes de discutir o mérito, você tem que alegar as defesas processuais. Inciso 1º, inexistência ou nulidade da citação. O réu comparece ao processo e alega que houve um vício na sua citação. Ele diz o seguinte: eu não fui citado. Entregaram essa carta lá para o vizinho e eu não fui citado de forma devida. Vejam, se ele está alegando vício na citação, é porque ele quer a devolução do prazo para ele contestar. Ou seja, eu fiquei sabendo pelo vizinho no 14º dia. Eu tenho um dia para contestar. Então, eu posso apresentar no corpo da minha contestação uma defesa processual que é a nulidade da citação, ou que eu não fui citado, ok? Isso para quê? Para que o juiz me devolva o prazo de contestação. Inciso 1º. Trata-se de uma defesa processual dilatória. Por quê? Porque o juiz, o efeito para o processo é só devolver o prazo para você dar contestação. Como pode ocorrer, e aí é um caso prático, que nós ingressamos com uma ação para um cliente contra uma determinada empresa, e aí a citação era por carta, com aviso de recebimento. O correio foi lá, aqui é a minha carta, o correio foi lá, enfiou a carta pela guarita e jogou essa carta lá. O AR veio sem recebimento, achamos estranho, mas enfim, uma empresa com endereço conhecido, tudo normal. O processo caminhou à revelia. A empresa não contestou, foi ao final, tal, sentença procedente, começou a constrição patrimonial, porque ela não pagou de forma voluntária aquilo que ela foi condenada, pum, bloqueio judicial online, cisbajude, ou seja, o juiz pediu uma ordem eletrônica para o bloqueio do valor da condenação na conta da empresa. Esse ato de constrição patrimonial fez com que a empresa tomasse agora sim conhecimento do processo. A empresa enlouqueceu, falou, bloqueou X reais aqui na minha conta, eu procurou o jurídico da empresa, e aí vai, liga para o banco, enfim, chegou a esse número de processo. O advogado, então, alegou nulidade da citação, por ausência de comprovante de recebimento no AR. O juiz acatou essa defesa processual e fez o quê? Anulou todo o processo até o momento da citação, devolvendo para a empresa o prazo para ela se defender, para ela contestar. Aí a empresa contestou e o processo seguiu o seu fluxo sem vício. Isso é uma defesa processual dilatória. Ficou claro com o meu exemplo, senhores? Ok? Então podemos passar para o... Alguém tem alguma dúvida? Ok? Então podemos passar para o inciso 2º. O inciso 2º também é uma defesa dilatória. E aí aqui não é caso de devolução de prazo. Veja o que diz o inciso 2º. Pego o meu CPC aqui. Incompetência absoluta ou incompetência relativa do juízo. Significa que aquela ação... Trabalho no correio, Euler? Sim? Esse caso é a exceção raríssima, me tornando redundante, né? Uma exceção rara do que aconteceu. Algo inimaginável no procedimento de entrega de cartas, ok? Está aqui consignado que o meu exemplo é de cunho acadêmico,
e raríssimo de acontecer. Seguimos. Inciso segundo. Significa o quê? Significa que aquele juízo, o qual está tramitando a ação, ele é incompetente. Seja absoluto pela matéria, ou seja relativo. E aqui eu também trato um exemplo para os senhores, que eu acho que o exemplo engrandece o conhecimento e traz para a prática do que acontece, por exemplo, numa ação. Um exemplo, eu tinha uma ação em que o valor dela era inferior a 40 salários mínimos. Essa ação inferior a 40 salários mínimos... Encontrei isso na internet sobre era inferior a 40 salários mínimos. Desculpa, é o meu celular. É a Siri. Bom, o valor da ação era inferior a 40 salários mínimos. Ações com valores inferior a 40 salários mínimos, ela é de competência absoluta dos juizados de pequenas causas, dos GESP. Ok? No entanto, ela está querendo manifestar aqui na aula, ela pesquisou na internet e quer manifestar. Alguma palavra que eu falei acionou ela. Bom, no meu exemplo, a ação iria tramitar no Juizado Especial Cível da comarca de Ubá. No entanto, as ações que tramitam pelo juizado, elas não comportam perícia complexa, perícia de alta complexidade. Está lá numa interpretação dada à Lei 9.099. Então é importante que vocês compreendam o exemplo, porque aí vai ficar fácil compreender o inciso. Bom, vejam, eu tinha, de um lado, uma regra de competência absoluta, que seria julgado pelo juizado. De outro lado, que era o valor da causa, de outro lado, eu precisava de uma perícia médica nesse processo de alta complexidade, que demandava um profissional altamente especializado na área médica, acho que era neurologista, se não me engano. Pois bem, a ação era em face do Estado. Ingressei com a ação na esfera civil, na vara civil. Fui lá distribuir e o processo foi distribuído para uma das varas cíveis de Ubá. O Estado, então, veio e foi citado e apresentou contestação. Dentro da sua contestação, ele abriu um tópico que é exatamente a incompetência do juízo, com o argumento do artigo 337, inciso 2º, dizendo o seguinte: o juizado não está impedido de fazer perícia, e a perícia que a parte autora pleiteia, ela não é de alta complexidade, é uma perícia em que um profissional lá X faria. Portanto, se acatada, o processo deve ser remetido ao juízo competente, que é o juízo do Juizado Especial Cível da comarca de Ubá. Pois bem, quando o Estado contestou, o juiz, antes de adentrar no mérito, porque você sabe que essa é uma defesa processual, que ela é alegada antes de adentrar no mérito, o juiz, antes de apreciar o mérito, acatou a preliminar, ok? Acatou a defesa processual e determinou a remessa do processo para o juizado de pequenas causas. Isso, então, é uma defesa do Estado e essa defesa foi dilatória. Ela só fez o quê? Ela só estendeu e transferiu a competência para o juizado especial. Não pôs fim ao processo, não houve ampliação de prazo, só houve a remessa do processo para o juízo competente. Essa é a hipótese do 337, inciso 2º, que é uma defesa dilatória. Vejam que é um exemplo clássico de uma defesa dilatória que não alterou prazo, ok? Só houve a remessa do processo, ok? Ficou claro o meu exemplo, a minha explicação? Alguma dúvida? Tudo ok, pessoal? Só a Bruna e o Euler? Pode seguir.
Alguém quer falar alguma coisa? Laira Rachid. Tá tudo ok, Laira? Mas nós temos 30 alunos aí, não é possível. Adrine, tudo bem? Amanda, Bruna, Dani, Daniele, Daniela, Débora, Felipe, cadê o Felipe? João Vitor, Larice, Marcela, Candian. Cadê a galera aí? Sara, Thiago, tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Todo mundo ligado na aula aí? Tudo certo? Esse ok, eu brinquei na outra sala, eu fico com a sensação de que esse ok é aquela coisa assim, ih, rapaz, o professor falou alguma coisa, põe ok lá, põe ok. Aí, ok. Eu fico com essa sensação, não é nenhuma acusação, porque o ok serve para tudo. Tem dúvida? Ok. Vocês estão aí? Ok. Né? Eu acho que é uma estratégia linguística. Você coloca ok lá, aí fica com a voz do professor baixinho, aí quando vê que o professor fez uma pausa, ih, ele está perguntando alguma coisa, põe lá, ok. Enfim, vamos seguindo, vamos seguindo. Como são 10 para as 8, eu vou colocar, e a gente tem essa primeira parte da aula, eu vou colocar a pergunta, 5 minutinhos, 5 minutinhos para responder. O sim também funciona dessa forma, ô Rodrigo. E Bruna, é uma coisa interessante. Tem dúvida ou não? Normalmente eu faço essa pergunta. Tem dúvida ou não? Aí a pessoa não sabe se responde sim ou não, porque aí ficou confuso. Aí fica igual, não sei se vocês lembram do Chaves, que perguntava uma coisa com a cabeça e fazia sim, mas falava não. Fica igualzinho. Vamos lá a pergunta. Mais ou menos também uma saída. Então tá aí a pergunta. Qual o prazo para apresentar a defesa processual de juízo incompetente? Bem objetiva, você justifica de forma bem objetiva. São 19h52, 5 minutinhos aí. Não esqueçam de colocar quinto período B no assunto, ok? Aguardo a resposta de vocês para a gente dar continuidade.
Conseguiu aí, né, Paulo? Não, beleza. Marcela colocou aí. Pessoal, podemos ou mais um tempinho?
Voltamos, pessoal? Vamos lá? Bom, pelo que eu pude ver aqui nos e-mails, o pessoal pegou bem aí que o prazo é o mesmo da contestação. Significa o quê? Que ela tem que ser apresentada na contestação, porque nós estamos estudando contestação, 15 dias úteis, ok? Bom, feitas essas observações, nós passamos aqui para o próximo inciso. Agora vocês podem perceber que o inciso que a gente vai trabalhar é o inciso 8º. Por que nós pulamos esses incisos? 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e falamos direto do 8º? Porque nós estamos estudando, só para relembrar, defesas processuais dilatórias. Então, são elas, inciso 1º, inciso 2º e agora o inciso 8º. Ele diz o quê? Quando se alegar conexão ou continência. É importante vocês lembrarem quais são as regras de conexão e continência. Lembrando, o que seria conexão? Quando tem semelhança ou identidade entre causa de pedir e pedido. Para quem esqueceu o que são essas hipóteses, dê um pulinho lá no artigo 55, ó. Eu vou pular para o artigo 55, vou fazer a leitura para vocês, ó. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido e a causa de pedir. Então, há identidade do pedido e da causa de pedir. Essas ações são conexas. Então, se você alegou conexão nessas ações, elas têm que ser o quê? Conectadas à mais antiga. Significa, é algo muito parecido com a incompetência, quando ocorre a remessa. Aqui não vai ocorrer a remessa por incompetência, mas vai ocorrer a conexão. Então, o processo é levado a ser conectado ao mais antigo, ok? E se tiver em outro juízo, permanece lá. Continência. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes, causa de pedir, mas o pedido de uma for mais amplo do que a outra. Então, nessas duas hipóteses, continência e conexão, se alegada, ela ocorre o quê? Uma defesa dilatória. Atenção quanto ao que está escrito no slide. Segundo o artigo 57, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o processo relativo à ação contida, ou seja, aquela menorzinha, será extinto sem resolução do mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. O que significa isso? Que a ação mais ampla, teoricamente, ela tem que ser distribuída primeiro, para que a de menor complexidade seja o quê? Ligada a ela. Se a de menor for proposta anteriormente, a outra acaba abarcando ela. Então, essa vai ser extinta sem resolução do mérito. Ok? Então, relevante aí uma pequena observação. Então, essa é mais uma defesa dilatória. E agora, até aqui, pessoal, até aqui alguma observação? Acredito que não, né? Está bem tranquilo aqui a compreensão. Com isso, nós encerramos, então, no 337, as defesas dilatórias. Então, você já pode pegar o seu CPC, deixa eu localizar o meu aqui, você já pode pegar o seu CPC e escrever na frente do inciso 1º, dilatória, na frente do inciso 2º, dilatória, e na frente do inciso 8º, dilatória. Então, você já sabe quais são as hipóteses de defesas processuais dilatórias. Agora, como vocês podem ver aqui pelo slide, nós vamos analisar as defesas processuais peremptórias, que são aquelas que, se forem acatadas pelo juiz, coloca fim ao processo. Qual que é a primeira hipótese de defesa peremptória? Aquela prevista no inciso 4º, que significa a inépcia da petição inicial. A inépcia. Cuidado para não confundir a inépcia com emenda da petição inicial, ou, por exemplo, algum vício
que possa ser corrigido na petição inicial. Aqui é inépcia. Professor, eu não lembro quais são as hipóteses que podem configurar inépcia da petição inicial. Você vai lá no artigo 330, parágrafo 1º. Está lá. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar causa de pedir ou pedido, o pedido foi indeterminado, ressalvando as hipóteses legais, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Então, configuradas essas hipóteses da petição inicial, você pode, na sua defesa, alegar inépcia da petição inicial. É um vício que ela tem que ser extinta sem resolução do mérito. Tá aí. Se acatada essa defesa, o processo é extinto porque há uma inépcia da petição inicial. Larissa, o artigo 330, parágrafo 1º, ele define para você quais são as situações de inépcia. Ok? E aqui eu quero só fazer uma observação. Você pode alegar em defesa, isso não está aqui no slide nem na doutrina. Você pode alegar na defesa inépcia de toda a petição inicial, mas você pode alegar também inépcia só de parte dela, ou de um pedido. Um pedido sem causa de pedir que o anteceda, só para lembrar, o que é a causa de pedir? É a subsunção do fato à norma. Isso gera uma causa de pedir. E aí você vai, na petição inicial, fazer um pedido baseado nessa causa de pedir. Se esse pedido for inepto, você pode apresentar sua defesa processual não de toda a petição inicial, mas de parte dela, aquela parte que está inepta. Ok? Então, mesmo que a doutrina não fale, é importante considerar que pode ser uma inépcia total, como também uma inépcia parcial da petição inicial. Ok? Esse é o primeiro inciso que nós estudamos aí como peremptória. Você coloca lá no 337, inciso 4º. Bom, inciso 5º, também uma defesa peremptória. Olha o que interessante. Perempção. A perempção é uma defesa peremptória. O que é perempção, pessoal? Manifestem. O que é perempção? Colhem do slide. Leiam, passem os olhos aí no slide. En passant. O que é perempção? Simples, é uma definição simples. Tem até o artigo aí para vocês. O que é perempção? Isso, quando o autor entra por 3 vezes e abandona a causa. E aí o processo é extinto com o fundamento de abandono da causa. Quando ele faz isso, o réu, então, quando ele ingressar com a outra ação, o réu alega o quê? Perempção. Tá? E uma vez acatada a perempção, olha qual a consequência de acatada a perempção. Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono de causa, não, parte final do parágrafo 3º do 486, ó, é importante vocês grifarem isso, porque eu tenho isso grifado no meu CPC, olha a consequência. Não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada a possibilidade de alegar em defesa do seu direito. Pessoal, a perempção, ela tem o caráter peremptório. Ela põe fim ao processo. Por quê? Porque a parte final do 486, parágrafo 3º, e é importante que vocês anotem isso, eu vou até colocar aqui, ó, 486, parágrafo 3º, traz as consequências da perempção. E se você alegou e o juiz acatou, ele vai extinguir o processo.
Ok? Muita atenção quanto a isso. Muita atenção mesmo quanto a isso. E vocês têm que analisar esse artigo 486, além da leitura do próprio slide, que vai auxiliar demais vocês aí nesse ponto. Ok, vamos para mais uma. Litispendência, também uma outra hipótese. Está lá no inciso 6º. O que é litispendência? Litispendência é mais forte do que conexão e continência. O que é a litispendência? É quando a ação é igual. Ela tem as mesmas partes, mesma causa de pedido, são duas ações iguais. Aí você entra com duas ações iguais. A que foi protocolada primeiro gera o efeito da litispendência na última. Significa, então, que essa última ação, a que entrou por último, pela litispendência, ela tem que ser o quê? Extinta sem resolução do mérito. Quem não pode tramitar duas ações idênticas. E se o réu tem conhecimento disso, ele deve alegar isso em contestação. Ok? Então, litispendência. Coisa julgada. Coisa julgada e convenção de arbitragem, eu não vou nem ampliar a explicação. O que é coisa julgada? Já houve a coisa julgada, aquela matéria já foi decidida no âmbito do Poder Judiciário entre as partes. Significa que você não pode submeter, pela segurança jurídica, você não pode submeter isso de novo ao Poder Judiciário. Vocês vão estudar lá uma exceção, que é a ação rescisória, mas é algo excepcional. Aqui, para nós, você tem o efeito da coisa julgada, da imutabilidade, da coisa julgada formal e da coisa julgada material, que vocês já estudaram. Então, se há coisa julgada quanto àquela ação, alegou em sede de contestação, de defesa processual, uma vez acatado, extingue o processo. Convenção de arbitragem é uma hipótese da própria lei de arbitragem, uma vez que se a arbitragem emitiu aquela decisão, ela não pode ser submetida ao Poder Judiciário. Se ela for, cabe aí a defesa processual da convenção de arbitragem, que, se acatada, é peremptória, porque a própria legislação da lei de arbitragem traz esse impedimento. Está lá, 9.307. Ok? Então, essas são as defesas peremptórias. Mas, professor, ficou faltando alguns artigos. Como que nós fazemos sobre isso? Ficou faltando alguns incisos, professor. Como que a gente faz? Deixa eu voltar aos slides. Lembra desse slide aqui, que nós começamos a aula? Veja defesas dilatórias, defesas peremptórias, e olha o azul claro, está escrito defesas dilatórias potencialmente peremptórias. Então, vamos voltar lá ao slide que a gente estava. A gente estava aqui. Deixa eu descer mais um. A gente estava aqui, ó, nesse slide. O que diz esse slide? Nesses incisos, olha o que são esses incisos. Eu coloco em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vejam o que são esses incisos. Se você ler esses incisos, essas são hipóteses de vícios da petição inicial que o réu alega. O juiz, se acatar, então, ele determina que o autor corrija esse erro. Olha lá, incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de autorização, falta de caução ou de prestação que a lei exige para você entrar com a ação, erro no valor da causa e indevida concessão de benefício da assistência judiciária gratuita. São essas hipóteses que são as defesas processuais dilatórias, mas que, se o juiz determina a correção, acata essa tese defensiva, determina que o autor corrija, e ele não corrige, o que ele faz? Aí ele torna elas o quê? Peremptória. Aí ele põe fim ao processo. Então, por isso que são defesas processuais dilatórias, porque o juiz só vai dar um prazo para a parte autora corrigir, mas se ela não o fizer, ela se torna peremptória porque ele extingue o processo sem resolução do mérito. Ok?
Alguma dúvida, pessoal? Dúvida? Paulo, fica à vontade. Ô Bruno, eu não sei se você retomou no exercício que você deu, mas eu não consegui identificar a resposta daqui, eu procurei rapidinho aqui no CBC e tal. Você fez a correção, falou sobre a questão ou não falou, deixou para que a gente corra atrás depois? Eu dei uma saidinha no final que você estava fazendo lá. Eu comentei sim. Comentou? Não, eu volto depois na aula, então. Mas é muito tranquilo, Paulo. Se é no próprio corpo da contestação, o prazo é o mesmo da contestação, 15 dias. Tá. Ok? Ok. E eu quero só terminar a aula falando sobre o artigo 341. O artigo 341, eu comecei a aula falando dele lá na introdução e eu quero fazer a leitura dele e pedir aos senhores que prestem bastante atenção no 341, que é o princípio da impugnação específica dos fatos. Ele diz o seguinte: incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constante da petição inicial, presumindo-se, grifem, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo nas que não admitirem confissão, que a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento da lei e estiver em contradição com a defesa. Então, pessoal, aqui no 341 é a expressão do princípio da impugnação específica dos fatos, ok? Esse é o ponto relevante, e aqui que você tem expresso na legislação o princípio da impugnação específica dos fatos e a consequência pela sua não observação, ok? Esse princípio não, presta atenção, hein? Esse princípio não se aplica ao defensor dativo, ao defensor público e ao curador especial. E aí, é muito comum, nas provas, perguntarem assim: é permitido fazer defesa genérica, contestação genérica? É permitido fazer contestação genérica? Não. Porque a contestação tem que impugnar de forma específica os fatos trazidos na inicial, sob pena de se presumir verdadeiro, artigo 341, exceto no caso de defensor público, de advogado dativo e curador especial, que esses sim podem, atuando nessas condições, fazer impugnação, fazer contestação geral. Princípio da impugnação específica dos fatos. Pessoal, pergunta aos senhores: dúvidas? Dúvidas? Tiago, pode falar. Ô Bruno, rapidinho, só trocar uma ideia contigo. Eu estou seguindo pela doutrina aqui do Daniel Amorim e Assunção Neves. Eu comprei antes de começar as aulas, ela chegou para mim ontem, ela estava meio pausada. Entendeu? O áudio falhou aí. O áudio deu uma interferência. Eu vi que você comprou o livro do Daniel Assunção Neves. Eu comprei a doutrina, né? Já com Isso.
o novo CPC, chegou anteontem. Aí eu perguntando a vocês se eu posso seguir por ele. Claro, ele é o livro que eu adoto. Todo o material, toda a referência que eu faço é baseado nesse livro. Esse livro, é porque eu passei tipo assim, o olho, né? Não li ainda não, que chegou esses dias, tem nem Sim. como acompanhar. Ele é acho uma doutrina muito fácil de entender. Concordo. Entendeu? Ele é um manualzão mesmo, de fácil compreensão. Compreensão, entendeu? Eu achei ele bem bacana. Eu só perguntei porque o dia que você falou, eu não lembrava do nome. É um excelente livro. É o livro que eu adoto. Tá joia? Obrigado. Pessoal, sem dúvidas, Tá faltando ele autografar, né, Rodrigão? Pessoal, não tendo dúvidas, vocês estão dispensados, podem sair da aula. Desejo a todo mundo aí uma boa noite e um bom restinho de semana. Se cuidem. Tchau, um abraço. Oi. Só dá uma verificada se o e-mail da minha chegou, porque eu olhei agora que eu tinha enviado, mas o Windows me trollou, né? Chegou sim, Rodrigo. Chegou agora há pouco. Beleza. Eu fui enviar de novo. Valeu, cara. Um abraço. É nóis. Sara, eu coloquei presença. Pedro também.